Por que será que todo mundo, mais de 3 milhões de pessoas, estão assistindo esse vídeo? Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Muito, muito, muito obrigado. Mais de 1 milhão de views nas primeiras 24 horas. Olha quem é culpado aqui, ó. E aí, você tem essa na sua casa? Air fryer? Fazendo até propaganda aqui, ó. Essa panela aqui, ela é culpada. Estamos chegando a 3 milhões de views em 3 dias lá no Instagram. Muito, muito obrigado aí pela sua audiência. E aí, você quer saber o que a gente falou dessa panela que repercutiu, que deu essa explosão? Estamos entre os melhores aí do Instagram. Muito obrigado. Se você não está inscrito no Instagram, se inscreva aí, ó. Aqui no canal do Fernando Betete, somente informações confiáveis. Você sabe usar essa panela? Na sequência aqui, tem a entrevista inteira com o naturopata, Dr. Júlio Luckman, sobre essa panela. E vamos ver aí o trechinho que repercutiu dessa maneira toda aí no Instagram. Agora, assista a entrevista inteira também, tá aqui no meu canal do Fernando Betete. Muito obrigado e se inscreva. É o mesmo problema da Air Fryer. Você vai me falar assim, Air Fryer é um problema? Depende de como você usa. Se você usar ela no 100% de temperatura, você está criando um monstro dentro da sua casa. O choque do ar quente com a proteína faz você criar ali um processo de glicação avançada e surgem ali substâncias que são cancerígenas, como a acrilamida, por exemplo. Agora, se eu uso a Air Fryer numa potência de até 150 graus e tenho paciência, tenho um saco para cozinhar e conseguir esperar que aquele processo seja feito de maneira lenta e gradual, ela é ótima, é fantástica. Você falou que cozinhar em panela de pressão não é natural, é isso mesmo? Eu entendi certo? Então, como que eu vou lá fazer o feijão, fazer uma carne de panela na panela de pressão? Qual que é o defeito da panela de pressão? Sempre que a gente pensa nessa questão, a gente entra aí numa série de questões práticas, muitas vezes, porque a panela de pressão a gente usa pela praticidade, porque ela é mais rápida e tudo mais, mas a gente tem alguns problemas que são graves. Primeiro problema, é raríssimo você encontrar uma panela de pressão que não seja feita de alumínio. Ninguém mais tem nenhuma dúvida de que panela de alumínio é ruim para a saúde. O que faz o alumínio ser liberado? A dilatação, a contração e o atrito do material. Então, quando eu vou mexer a minha comida numa panela de alumínio e uso uma colher de ferro para fazer isso, eu estou raspando a panela, isso é um problema. Então, não pode. Contração e dilatação, a gente não pode congelar a panela de alumínio nem superaquecer. Qual é o grande problema da panela de alumínio de pressão? Superaquecimento. No superaquecimento, nós também temos um processo de degradação das proteínas que não é interessante para o nosso organismo. O que é lógico para o nosso organismo? A proteína é como se você tivesse um fiozinho todo enrolado, em que quando a gente faz o cozimento, a gente desnatura essa proteína, a gente abre ela para que ela seja mais fácil de ser digerida. Essa desnaturação ela é bem-vinda. Cozinhar uma cenoura, por exemplo, torna essa cenoura 6 a 8 vezes mais atraente para o nosso organismo do que não cozinhar essa cenoura. Então, o cozimento é um processo interessante. Mas quando eu cozinho em altas temperaturas, sobre grandes pressões, eu não desnaturo a proteína, eu destruo a proteína. Aí ela virou um lixo genético, aí ela já não é mais tão nutritiva assim para o nosso organismo. Isso sem contar, Betete, que alguns desses antinutrientes que eu falei agora há pouco, como é o caso lá da casca do feijão. A casca do feijão, ele tem uma substância chamada lectina, que é um antinutriente, que no cozimento, se você cozinha no fogão normal, você está cozinhando, ele está evaporando e está indo embora, que é o mesmo que tem no brócolis, que é o mesmo que tem na soja, que é o mesmo que tem no grão de bico. Quando eu cozinho ele em altas pressões, eu empurro a lectina para dentro. Aí você vai comer o feijão, você vai ter gases, você vai ter intoxicação, você vai ter aquele estufamento característico. Então, o que a gente costuma fazer? Pede para a pessoa deixar o feijão de molho, cozinhar por 20 minutos, fecha a panela de pressão, cozinha até o cozimento final, abre a panela e deixa cozinhar por mais 20 minutos. Mas mesmo assim, você vai estar pagando um imposto ali, que é justamente você destruir uma parte desse alimento. Dr. Júlio aqui é uma enciclopédia aqui para a gente abordar vários assuntos. Bom, já que você falou de panela, falou da panela do alumínio, e aí? Na sua casa, qual panela que você usa e qual panela você recomendaria para o uso do dia a dia do brasileiro aí que gosta de ficar na cozinha? Existe uma graduação assim que a gente pode ir trabalhando para ir fazendo essa troca dentro de casa.
Se você for comprar a melhor de todas as panelas, que é a panela de vidro temperado, que é a melhor de todas, em todos os sentidos, de higiene, de tudo, ela é caríssima. Você vai pagar 1.000, 2.000, às vezes muito mais em uma panela. Então, isso torna inviável o uso desse tipo de material no nosso dia a dia. Então, o que a gente pode ir fazendo? A gente pode ir fazendo uma transição. A panela que é feita de barro, a panela que é feita de louça, a panela que tem uma parte dela que usa um tipo de pintura, que é a pintura feita à base de cerâmica, elas são panelas mais baratas. Se você usar um aço, ele é mais interessante. O aço não é totalmente inerte, porque ele libera cromo, e cromo também é tóxico, e o aço é mais complicado de cozinhar, porque ele aumenta a temperatura muito rápido e ele queima a comida. Mas se você usar a lógica do cozimento constante e contínuo em baixa temperatura, ele é excelente. O aço inoxidável, por exemplo, nosso famoso inox, ele é fantástico para isso. Então, a gente vai fazendo uma graduação. Vai trocando uma panela por mês, daqui a pouco você percebe que em menos de um ano você renovou a sua casa. Na minha casa, eu uso panela de cerâmica e panela de vidro. E o Teflon? A maioria hoje das pessoas adotam panelas com Teflon pela praticidade, né? Inclusive nas propagandas diz que você nem precisa ali colocar o óleo porque vai ficar mais saudável. Qual o papel do Teflon na saúde humana, naquele Teflon que você tem já aderido à panela? O ser humano deixa no altar da doença como oferenda à sua própria saúde em nome da praticidade. Guarda isso que eu estou te falando. Estava no aeroporto. Aí, como que é? O ser humano deixa no altar da doença a sua saúde como oferenda por causa da praticidade. A gente tende, pelo prático, a querer que tudo seja mais rápido, mas não sei o que e tal, e você está entregando como moeda de troca a sua própria saúde. Esses dias eu estava no aeroporto, eu gravei um vídeo, 2 escadas, uma escada rolante e uma escada normal comum. Ninguém na escada comum, todo mundo se acotovelando na escada rolante. As pessoas querem o milagre, elas querem o fácil, elas querem o prático. O Teflon é prático? Sim. O Teflon é bom? Depende. Se você usar ele por mais de um ano, ele vai liberar partícula. Essa partícula, hoje a gente já sabe, ela causa problema de saúde. Ela cria para a gente uma série de problemas de saúde. Se você usar panela de Teflon e usar colher de ferro, de qualquer material que cause atrito, é problema. Se você usar aquela palha de aço característica que você usa para lavar as suas panelas, você usar na panela de Teflon, você risca ela. Então, assim, é possível usar? Sim. Com todo o cuidado do planeta, sim. Você vai me perguntar, doutor Júlio, o senhor usa? Não. Aí fica por tua conta e risco tomar a tua decisão. Bom, mas você passou uma informação importante. Então, para quem, entre aspas, quer correr o risco, panela de Teflon somente durante um ano, depois tem que trocar. Dependendo da quantidade de uso, né? Se ela estiver lá na parede paradinha, o desgaste dela é mínimo. Mas, geralmente, se você tem o uso constante e contínuo, por uma questão óbvia, lógica, você vai acabar degradando o material. E ele vai acabar se soltando ali na sua alimentação. O que eu diria para você com toda certeza? Jamais, em hipótese alguma, guardar panelas na geladeira. Ainda mais se elas forem panelas de metal. Qualquer tipo de metal. Não guarde. Porque ela, no processo de dilatação e contração, a gente tem liberação de partículas, que é a mesma coisa que acontece com o plástico. O plástico é um problema gravíssimo hoje, gravíssimo. Já existe uma pesquisa que saiu ano passado de uma universidade holandesa mostrando que no leite das mães já existem nanopartículas de plástico que a gente ingeriu durante a alimentação. E como que você faz essa ingestão? Aquecendo ele ou colocando ele na geladeira. Eu já não usaria qualquer tipo de plástico em qualquer circunstância. Eu já não usaria. Eu usaria só aquele que é específico. Se você olhar embaixo da vasilha de plástico, geralmente embaixo dela existe um númerozinho, dentro de um triângulo. Os tipos 5, por exemplo, são tipos característicos para levar ao freezer ou para você fazer o aquecimento. Mas mesmo assim eu não indicaria. Vale a mesma coisa para o Teflon. Usa vidro. Vidro é seguro. Ó, vidro. Meu chá tá aqui, ó, vidro. Feno grego. Pessoal, tem o cortes do Fernando Betete, tá?
Tem o Cortes do Fernando Betete, do canal Fernando Betete. Tem o Fernando Betete Oficial, onde você tem a live completa. E também tem o canal de cortes do Fernando Betete. Ali nós pegamos os melhores trechos de cada entrevista e colocamos no canal de cortes do Fernando Betete. Se inscreva lá também, se inscreva no Instagram. E se você não está inscrito aqui no canal oficial do Fernando Betete, se inscreva. Agora, a partir desse semestre aqui até o final do ano, somente entrevistas com personalidades incríveis e sempre abordando temas que são úteis para o nosso dia a dia, aqui nessa nova fase do canal do Fernando Betete. Muito obrigado aí pela sua confiança.